A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Eu sou o pastor Alex, que faz o cafezinho com Jesus. Bom, hoje nós vamos finalizar um estudo de 3 áudios e hoje é o terceiro. O nosso estudo se chama Crescimento Espiritual. A gente já estudou o 2 e hoje o terceiro. Falamos no sobre a graça. No 2, estamos ainda no conhecimento. É somente esses dois, graça e conhecimento. E nós vamos finalizar hoje, né? Mas eu quero que você abra a sua Bíblia juntamente comigo em 2 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 3 e o verso 18, que está escrito assim: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só essa parte A. Então Pedro escreve para que a gente venha crescer na graça e no conhecimento. Já esmiuçamos bastante sobre a graça e um pouco sobre o conhecimento. Já esmiuçamos que conhecimento é diferente de sabedoria. Tá entendendo? Bom, já que lemos e entendemos essa parte, agora nós vamos continuar o nosso estudo sobre a separação deles dois, né? Então, separando aqui a sabedoria do conhecimento, nós vamos entender um pouco mais agora sobre conhecimento, que é o foco. Sobre a graça já entendemos. Separamos a sabedoria do conhecimento e agora vamos para o conhecimento real. Abre a sua Bíblia em Oséias 6. Oséias 6, vamos lá, Velho Testamento. É só você procurar os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, os 4 maiores. Achou Daniel? Achei, pastor. Então, o próximo é Oséias. Oséias é um profeta menor. Olha só, Oséias capítulo 6, vamos lá, e o verso 3, Oséias 6, 3, está escrito assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva seródia, que rega a terra. Bom, conheçamos e prossigamos em conhecer quem? O Senhor. Talvez o que está faltando para você é conhecimento. Conhecer o teu mestre, conhecer o teu Senhor, saber o que ele é capaz, e o que ele já fez, o que ele está fazendo e o que ele ainda vai fazer. Porque o teu mestre, as escrituras falam dele. Então você tem que conhecer e prosseguir conhecer o teu Senhor. Oséias, capítulo 6 e o verso 3. Marcou aí? Espero que você possa aprender que temos que ter esse tipo de conhecimento. Porque muitas pessoas querem servir a Cristo, mas não conhecem o seu Cristo. Tá entendendo? Tem pessoas que, se você fazer algumas perguntas para eles, Jesus teve irmãos? Ah, não. Jesus teve pai, mãe? Jesus morou aonde? Muita gente não sabe, não conhecem. Por quê? Porque não tem conhecimento. Querem dizer que tem, mas não tem. Então, a primeira coisa que necessita para ter um crescimento espiritual é ter graça, estar na graça do Senhor e ter conhecimento. Então, crescei-vos na graça e no conhecimento, crescei-vos no favor, na humildade, na compaixão, na misericórdia que Cristo teve por você, que gerou a graça, e buscando agora conhecer, quer dizer, você conhece, prossiga a conhecer. É Oséias capítulo 6, 3. Conheça e prossiga a conhecer. Não fica só no que o cafezinho está mostrando. Vai na Bíblia também. Começa a prosseguir e conhecer aí. Veja o que Jesus disse lá em Mateus 22, 29. Vamos ver? Novo Testamento. Mateus capítulo 22 e o verso 29. Diz assim, ó. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quer dizer que eles estão errando porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Muita gente está seguindo igrejas, irmãos, que na realidade não passam de seitas, porque estão pregando contra a palavra de Deus, porque estão fazendo o que não está na Bíblia, e estão arrastando multidões para o inferno, porque não querem pregar a verdade.
E sabem que com Cristo não dá para ficar rico assim não. Então o que eles fazem? Eles cortam o caminho, porque Cristo não veio pregar dinheiro. Tá entendendo? O próprio Senhor falou, o meu reino não consiste em comida nem bebida. Então não fique pensando que você vai ganhar a Cristo, conseguir servir a Cristo, para aumentar as coisas. Deus não vai deixar você passar fome, Deus vai cuidar de você. Mas não fica achando que dá para você ganhar dinheiro com Deus assim. Olha, Senhor Jesus, o Senhor me usa e eu ganho um bom dinheiro com o pessoal. Não, Deus não quer assim. Até porque se Deus permitir, você já vai estar recebendo o seu galardão aqui. E isso será grave no último dia. Então, as escrituras sagradas estão dizendo aqui que o povo erra porque não conhece as escrituras. Não conhece. E se não conhece as escrituras, paga preço. Portanto, temos que crescer espiritualmente. Então, vamos seguir alguns passos, já que é para a gente crescer. Vamos lá? Primeiro passo, 1 Pedro 2,2. Vamos lá? Novo Testamento, lá no finalzinho da Bíblia, antes de 1 João, 2 João e 3 João. Vamos lá? 1 Pedro capítulo 2 e o verso 2 diz assim, ó: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Quer dizer que para esse crescimento você precisa de um leite. E esse leite não é qualquer leite. Esse leite aqui, irmãos, é uma palavra, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer é desejar, mas desejar com muita vontade, porque você é um menino, nascido agora. E precisa de um leite racional, não irracional. Um leite racional, não falsificado, porque tem muita palavra falsificada aí fora, né? Não usam mais o nome de Jesus, agora usam uma pulseira, uma pedra, uma vassoura, um cinto, um travesseiro, qualquer coisa, mas não usam mais o nome de Jesus. Então, esses leites estão falsificados. Agora, esse leite que eu estou te dizendo aqui, não é falsificado, para que você possa crescer, tá entendendo? Esse é o primeiro passo. Então, nosso espírito não pode ficar com fome. E ele gosta mais é de comer a palavra de Deus. É isso que ele gosta mais de se alimentar. A gente às vezes quer alimentar a carne e esquece de alimentar o espírito, né? Então, esse tipo de leite que o Senhor está falando aqui vai te dar um crescimento. E o seu crescimento espiritual depende disso. Escute esses dois áudios e você vai entender. Você precisa de graça e de conhecimento. Juntando os dois, você cresce espiritualmente. Procure ler mais, ouvir mais sobre a palavra de Deus, para que assim você possa ter esse tipo de crescimento fortificado. Hoje, as pessoas são enganadas porque não conhecem as escrituras. As pessoas falam coisas e não sabem. Olha, eles podem dizer para você que tal fulano é santo, e não é. Que tal ciclano cura, e não cura. O Senhor quer que você desperte hoje. Acorda hoje, tá? Assim crescerá. Você vai crescer dessa maneira, na graça e no conhecimento da vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim será o que Deus espera, que está lá em Efésios capítulo 4, verso 11 a 16. Vamos ler? Efésios capítulo 4, antes de Filipenses. Efésios capítulo 4, do 11 ao 16, diz assim, ó: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação de quem? Do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. Deu para entender? Verso 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Olha aí, fraude. Antes, seguindo a verdade, em caridade, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo
A justa operação de cada parte faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Vou esmiuçar rapidamente aqui, olha só, presta bem atenção no que eu vou dizer aqui. Efésios capítulo 4, verso 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, tá vendo? Dentro da casa de Deus tem uns que é apóstolos e outros são profetas. E outros evangelistas e outros pastores e doutores. Por que ele separou? Porque ele quer, tá vendo? Ó, verso 12. Ele quer a aperfeiçoação de cada um, dos santos. Então cada um tem que buscar o seu aperfeiçoamento. 1 Tessalonicenses 4,4 diz para manter o seu vaso em santificação. Então, aqui no capítulo 12 no verso 12 do capítulo 4 de Efésios, pede para você aperfeiçoar. Para quê? Para a obra do ministério. Então a obra do ministério precisa que você seja aperfeiçoado. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Quer dizer que a igreja só vai ser edificada com o seu aperfeiçoamento. Até que todos, não é um ou outro, até que todos cheguemos à unidade da fé. Ao que mais? Ao conhecimento do Filho de Deus, que ninguém ainda conhece ele totalmente. A varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Por que ele está dizendo isso? Olha só. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, quer dizer, aqueles que não têm conhecimento de nada e qualquer coisa que prega ele come. Levados em roda por todo o vento de doutrina, tá vendo? Rodas de ventos de doutrina. Pelo engano dos homens, você acredita que tem alguns homens que estão enganando por aí? Olha aí a Bíblia falando. Que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a vontade, a verdade, em amor, em caridade. Cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, todo, seja o que está na porta, seja quem está pregando, seja quem está passando a salva, seja quem está assistindo, toda a igreja, do qual toda a igreja, ou todo o corpo, bem ajustado, um fazendo ligação com o outro, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Quando uma criança mama um leite, ela toma o seu leite, acontece isso. Isso aqui é um corpo humano trabalhando, ó. Você recebe um leite sem falsificação. Esse leite tem vitaminas, ó. Então o seu corpo, bem ajustado, ele está ligado pelo auxílio das juntas, né? E as juntas têm a operação de cada parte. Por exemplo, o braço, as mãos, os dedos, todos eles começam a trabalhar juntamente. A mão leva o alimento na boca, que come, que manda energia para todo o corpo. Para quê? Para o aumento do corpo. Então aquela criancinha começa a crescer, tá entendendo? Para edificação com amor. Por isso que o Espírito Santo quis que você aprendesse desta maneira. Aprendesse que você precisa buscar o seu crescimento espiritual. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Hoje nós finalizamos esse áudio